Oi, gente, Josilma, Biologia. A aula de hoje é sobre divisão celular, um processo comandado pelo núcleo. Nesse processo, a gente tem a fase que antecede a divisão celular, que é a intéfase. Ela tem 3 etapas. A primeira é a G1, que é a preparação para a síntese do DNA. A segunda é a S, a duplicação ou síntese do DNA, onde acontece de fato, né, essa formação de DNA. E G2, preparação para a mitose. E síntese de algumas substâncias como RNA e proteínas, e da organela centríolos, que é responsável pela divisão celular. Aí a gente tem, dentro do processo de divisão celular, a gente tem 2 processos, a mitose e a meiose. A meiose é meiose 1 e meiose 2. Eu vou mostrar algumas diferenças entre a mitose e a meiose. A meiose é equacional, enquanto a... Desculpe, a mitose é equacional, enquanto a meiose é reducional. Por que a mitose é equacional? Porque ela conserva nas suas células filhas o mesmo conjunto de cromossomos da célula-mãe, né? No caso das células diploides. E a meiose é reducional porque as células filhas possuem apenas metade do conjunto de cromossomos da célula-mãe. Enquanto que a mitose ela acontece, né? Por exemplo, você leva um corte, precisa ver a regeneração do tecido, a cicatrização. Então, nessa cicatrização, vai haver esse processo, né, de regeneração do tecido e formação de novas células, certo? Para o que é um tecido? É conjunto de células. Então, vai haver a produção de novas células. Então, isso acontece pelo processo de mitose, né? A regeneração do tecido. Enquanto que a meiose, ela acontece nas células sexuais, ou seja, nos óvulos e espermatozoide. Ela está envolvida no processo de reprodução. A mitose ocorre nas células do corpo, exceto nas células sexuais, tá certo? E ela forma 2 células filhas. Enquanto que a meiose, ela forma 4 células filhas. A mitose tem 4 fases: a prófase, né, a metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, a condensação dos cromossomos, a formação do fuso mitótico e o desaparecimento do núcleo. Na metáfase, os cromossomos ligam-se à placa equatorial ou ao fuso mitótico. Na anáfase, as cromátides irmãs, que são as extremidades iguais dos cromossomos, migram para os polos da célula e nessa fase os centríolos se separam. E na telófase, os cromossomos voltam a se descondensar, né? Onde lá na prófase houve a condensação, no final da mitose, que é a telófase, na última fase, ele se descondensa, ou seja, se separa, a placa equatorial desaparece, ou seja, o fuso mitótico, né? O nucleolo reaparece, né? Então, na fase da telófase, ela é o contrário da prófase da mitose. Após a mitose, em que ocorre a divisão dos núcleos, o citoplasma também se separa, processo chamado de citocinese. Aí você tem a formação do fuso mitótico, certo? Que ele é formado na prófase e desaparece na telófase. Ele está envolvido na mitose e meiose. Ele auxilia e orienta os cromossomos para que fiquem centralizados, certo? Aí a gente tem a meiose, né, que é o processo de divisão celular que ocorre nas células sexuais, que eu citei agora há pouco. Essa divisão é reducional, que eu também falei, né, porque cada célula filha recebe da célula mãe apenas um conjunto do par de homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos aos pares e semelhantes, certo? Aí o ser humano tem 44, na verdade 46 cromossomos, só que 44 são cromossomos autossomos, ou seja, os não sexuais, e 2 cromossomos sexuais, que soma no total 46. Aí eu coloquei um esquemazinho aqui, onde mostra o pai, né, que tem
o espermatozoide, 22 autossomos e um cromossomo sexual, que pode ser X ou Y. E a mãe libera o ovócito e esse ovócito possui 22 autossomos e um cromossomo sexual, que é o X, né? Na fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide, vai formar o zigoto, e esse zigoto, que é a célula ovo, né, tem 44 cromossomos autossomos e 2 cromossomos sexuais, certo? Que pode ser XX ou XY, macho e fêmea. Aliás, fêmea e macho, né? Ou macho. Dessa maneira, se estabelece a quantidade de cromossomos das células somáticas da espécie humana, que são 46 cromossomos. Ok? Aí a gente vem para meiose 1, né? E as fases, elas são parecidas, só mudam os eventos, tá certo? A primeira fase é a prófase 1, onde a gente tem algumas subfases, certo? A primeira é o leptóteno, onde acontece a condensação dos cromossomos. A segunda, zigóteno, né? Onde acontece o pareamento dos cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguais, né, que estão aos pares. O paquíteno, que é onde acontece o crossover, né, que é a recombinação genética, ou seja, nessa subfase acontece a troca de partes de DNA entre as cromátides irmãs. Isso favorece a variabilidade genética, pois há uma troca de informação genética, né? Onde quando há esse pedaço de DNA, ele é trocado, tá certo? Aí a gente tem o diplóteno, que acontece a separação dos cromossomos e eles se unem nos pontos das quiasmas, certo? Aí a gente tem a diocinese. As quiasmas, que eu falei agora há pouco, eu vou voltar, são estruturas em X, certo? Que indica o ponto em que as duas cromátides idênticas se encontram, né? Ela mostra onde houve a troca do material genético, ou seja, onde os pedaços foram trocados, tá certo? No final da prótese, da prófase 1, aí a gente tem ainda a diacinese, né, onde os cromossomos homólogos iguais permanecem unidos entre si apenas pelas quiasmas, que eu falei agora há pouco o que era, né? Que ela localiza onde as partes dos cromossomos foram trocados, onde houve a troca de material genético, certo? No final da prófase 1, os cromossomos homólogos se condensam e o fuso mitótico se forma. Aí, na verdade, no final da prófase 1, da meiose 1, há a formação do fuso mitótico, né? E condensação dos cromossomos. O mesmo ocorreu na prófase da mitose. Aí a gente vem para meiose. Aí, aqui a gente terminou as subfases da prófase 1, tá certo? Aí a gente vai para a segunda fase da meiose 1, que é a metáfase, que acontece o alinhamento dos cromossomos na região equatorial da célula. Aí a gente tem também a anáfase, onde os cromossomos homólogos se deslocam para os polos opostos da célula. A telófase, onde há o agrupamento dos cromossomos no núcleo e a divisão celular, certo? Aí a gente vai para a meiose 2, né? Onde acontece na prófase 2 a condensação dos cromossomos. Na metáfase 2, o alinhamento dos cromossomos na linha equatorial da célula. Anáfase 2, a separação das cromátides irmãs. E na telófase 2, a descondensação dos cromossomos e a formação do núcleo. Ao final da meiose,
forma 4 células filhas, que eu já falei há pouco, né, quando eu mostrei a diferença entre um e outro, com a metade da quantidade de cromossomos. Por isso que ela é chamada de reducional, né? A metade da quantidade de cromossomos da célula parental. E embaixo você tem um esquema da meiose 2. Aqui você tem a atividade, né, onde a gente tem algumas questões relacionadas com o núcleo, certo? E com as fases da divisão celular de mitose e meiose, certo? Essa atividade é individual. Você tem 9, deixa eu ver, você tem 10 questões, tá certo? E é recomendável que você envie todas as questões com as respostas, certo? Digitada de preferência. Ok? Até mais.